Olá e bem-vindo de volta ao The Last 24, o canal que traz para você os fatos, timestamps e análises investigativas sobre as mortes de algumas das faces mais reconhecíveis da história. De celebridades a ícones culturais e históricos, assim como vítimas menos conhecidas que ganham destaque pelos motivos errados, cobriremos todos os aspectos de suas últimas horas. Neste episódio, vamos investigar os trágicos eventos que ocorreram em 7 de setembro de 1996, às 11h15 da noite, em Las Vegas, Nevada, e ao assassinato de um dos rappers mais carismáticos, inteligentes e talentosos que já existiram, Tupac Shakur. Também conhecido por sua abreviação Tupac, o gênio lírico falou para milhões de jovens americanos que buscavam orientação, consciência e um ícone para admirar à medida que a cena do rap se tornava cada vez mais progressista, mais divisiva em relação à guerra de gangues. Tupac tinha apenas 25 anos quando foi baleado em um tiroteio em Paradise, Nevada, enquanto estava sentado como passageiro em um semáforo ao lado do gerente da Death Row Records, Marion Suge Knight. O último também foi ferido no tiroteio, mas, infelizmente, Shakur morreria mais tarde de seus ferimentos em 13 de setembro. Sua morte geraria um mistério que durou mais de um quarto de século e gerou várias teorias da conspiração ao longo do caminho. Junte-se a nós enquanto procuramos dissecar os eventos que levaram àquela noite fatídica e à pergunta que tem atormentado o mundo por décadas: quem matou Tupac Shakur? Para aqueles que não acompanharam a carreira de Tupac, sua vida foi bem documentada e seu legado permanece forte devido à sua história, status de superestrela e, claro, sua música. Tupac Amaru Shakur nasceu em 16 de junho de 1971 no bairro de Harlem, na cidade de Nova York. Sua mãe, Afeni Shakur, era uma ativista política e membro do Partido dos Panteras Negras, presa em 1969 por suposto planejamento de ataques a delegacias e escritórios em Nova York. Quando ele tinha 1 ano, sua mãe mudou seu nome para Tupac Amaru, em homenagem a um revolucionário peruano morto pelos espanhóis. Ela declarou que eu queria que ele tivesse o nome de pessoas indígenas revolucionárias do mundo. Eu queria que ele soubesse que fazia parte de uma cultura mundial, não apenas de um bairro. Isso incutiria um senso de orgulho, individualidade e confiança no jovem que viria a ter uma carreira massiva tanto na música quanto no cinema, estrelando em filmes como Gang Related, com James Belushi, e Bullet, com seu bom amigo Mickey Rourke. Após ser libertado sob fiança da Clinton Correctional Facility, em Nova York, em outubro de 1995, aguardando o recurso de sua condenação por acusações de abuso sexual, Tupac voltou à Califórnia e começou a fazer música para seu empresário, que pagou a fiança de $1,4 milhão e para sua gravadora Death Row Records. No mês anterior ao tiroteio, seu álbum The Don't Illuminati, The 7-Day Theory, foi gravado e mais tarde alcançaria o número 1 após sua morte. A relação entre Shakur e a Death Row Records era turbulenta, mas Shakur afirmaria em uma entrevista à Vibe em agosto que eu e Suge sempre faremos negócios juntos, para sempre. Porém, em 27 de agosto de 1996, Tupac demitiu o advogado da gravadora, David Kenner, uma decisão mal recebida por Knight e pelos amigos de Tupac. Um deles afirmou ao New Yorker, em 1997, que Tupac não percebeu ou se recusou a aceitar que não se pode demitir Kenner. Você não sai da Death Row. No dia anterior ao tiroteio, 6 de setembro, Tupac terminou de filmar um videoclipe nos estúdios Lacey em Los Angeles e voltou para sua casa em Calabasas. Ele estava no auge da carreira, tendo feito manchetes por várias razões, boas e ruins, além de fazer muitos amigos e inimigos em sua ascensão ao estrelato.
Ele estava em um relacionamento com Kidada Jones, que é filha do lendário produtor musical Quincy Jones. O casal planejava viagens e discutiu a possibilidade de começar uma família. 7 de setembro, o dia do tiroteio. Tupac e Kidada chegam em Las Vegas, onde o rapper se juntará a Suge Knight para assistir a uma luta de boxe entre Mike Tyson e Bruce Seldon no Metro-Goldwyn-Mayer Grand. Antes de ir, Kidada oferece a Tupac seu colete à prova de balas, mas ele recusa, achando que estará muito quente para usar na arena. Após o fim da luta, Tupac sai com Knight e se encontra com Trevon Trey Lane, um associado e membro conhecido da gangue Member of Blood Spirus, de Compton. Durante uma discussão no saguão do Metro-Goldwyn-Mayer Lane, nota a presença de Orlando Anderson, membro dos Southside Compton Crips, gangue rival que tentou roubá-lo em uma loja de esportes um ano antes. Shakur decide atacar Anderson, socando-o e jogando-o no chão. Knight e outros participam do ataque, que logo é contido pelos seguranças. Shakur, então, volta para o seu quarto de hotel no Luxor Las Vegas e explica para Kidada o que aconteceu antes de sair novamente com Knight em direção a uma boate de propriedade deste último, chamada Club 662. Ele não chegaria lá. Quando eles partem no sedã BMW com Knight dirigindo, Leonard Jefferson, um amigo de Tupac, consegue fotografá-los. Esta imagem será para sempre associada a Tupac como a última foto tirada do rapper ainda vivo. Antes de chegar ao clube para um show beneficente, Tupac e Knight foram parados pela polícia por volta das 11 da noite devido ao som alto do carro e falta de placas de identificação no veículo. Após explicar a situação e mostrar as placas de identificação que estavam no porta-malas do carro, os policiais liberaram a dupla e eles partiram novamente antes de chegar a um semáforo na interseção da East Flamingo Road com a Koval Lane, em frente ao Maxim Hotel. Próximo às 23h15, Shakur conversa com duas mulheres em um carro parado ao lado deles à esquerda, convidando-as para se juntar a ele no Club 662. Às 23h15, um Cadillac branco de 4 portas e modelo recente se aproxima do BMW pelo lado direito, ao lado de Knight. A janela da porta traseira é abaixada e um atirador surge, começando a disparar contra Shakur usando uma pistola Glock 22 de 40mm S e W. O rapper é atingido 4 vezes, 2 vezes no peito, uma vez no braço e uma vez na coxa. Uma das balas atingiu Shakur no pulmão direito, onde Knight recebeu ferimentos fragmentados na cabeça. O guarda-costas de Shakur, Frank Alexander, que o seguia em outro veículo, afirmou no documentário Antes de Eu Acordar que um dos carros do comboio tentou perseguir o atirador, mas não conseguiu alcançá-lo. Logo após o incidente, Suge Knight, mesmo com uma lesão na cabeça e um pneu furado, conseguiu dirigir Tupac por mais 1 milha até a Las Vegas Boulevard e Harmon Avenue. Policiais de bicicleta notaram o carro danificado, os pararam e alertaram os paramédicos. Ao chegar, os paramédicos escoltaram Knight e Shakur ao Centro Médico Universitário do Sul de Nevada. Relata-se que o cantor se recusou a responder às perguntas dos policiais que atenderam a cena e no hospital. Em vez disso, ele xingou e gritou repetidamente que estava morrendo. Gobi Rahimi, diretor de videoclipes da Death Row, visitou Shakur no hospital e relatou que os atiradores haviam telefonado antes para a gravadora ameaçando a vida de Shakur. A polícia de Las Vegas aparentemente não tratou ou seguiu esta mensagem, alegando falta de pessoal no momento. Shakur está fortemente sedado no hospital, em máquinas de suporte à vida. Após várias tentativas de sair da cama, o rapper foi colocado em coma induzido. Kidada correu para o hospital após ser informada da notícia e começou a tocar música ao lado de sua cama.
Durante a execução de Vincent de Don McLean, Tupac abriu os olhos, que estavam cheios de muco e inchados, ao que Jones disse a ele que o amava. Membros dos Outlaws, grupo de Shakur, ficaram de guarda, fora do seu quarto e arredores, caso os atiradores retornassem. Infelizmente, na tarde de sexta-feira, 13 de setembro de 1996, Tupac Shakur morreu de insuficiência respiratória, que levou a uma parada cardíaca após a remoção de seu pulmão direito. Apesar das tentativas de reanimação, ele foi declarado morto às 16h03 após sua mãe decidir interromper seu tratamento médico. Suge Knight, o magnata da Death Row Records, foi liberado do hospital em 8 de setembro, um dia após o tiroteio, e entrou em esconderijo. Ele apareceria mais tarde e falaria com os policiais em 11 de setembro, afirmando que ouviu algo, mas não viu nada na noite do ataque. Um porta-voz da polícia disse que as declarações e o testemunho de Knight não ajudaram em nada a investigação. O sargento Kevin Manning, que liderava a investigação na época, afirmou que ele e seus colegas oficiais também não receberam muita cooperação dos amigos e associados de Shakur. Um ano se passaria sem pistas, sem um motivo específico e sem apoio do séquito de Shakur. O sargento Manning disse ao jornal Las Vegas Sun que o assassinato de Tupac pode nunca ser resolvido. Os anos passariam, com o mistério do assassinato de Tupac adicionando uma camada extra de comoção e romantismo ao seu legado. Sua morte atraiu novos fãs e cantores-compositores, sendo categorizado em diversas iniciativas culturais e artísticas como fonte de inspiração e tragédia, enquanto sua música permanecia soberana em categorias de nicho e mainstream. Em 2002, o Los Angeles Times publicou uma história em 2 partes do repórter investigativo Chuck Phillips, intitulada Quem Matou Tupac Shakur. Ele afirma que o tiroteio foi realizado pela gangue Crips em retaliação ao ataque a Orlando Anderson na mesma noite. Apesar de ter sido suspeito, Anderson seria baleado e morto 2 anos depois em um incidente não relacionado. Numerosos nomes começaram a surgir, incluindo os rappers Notorious Big e Puff Daddy, ambos considerados rappers gangster rivais da costa leste da América. O relatório de Phillip criticou duramente a polícia de Las Vegas e a condução da investigação. Ele concluiu que a falha deles em agir sobre o incidente no saguão do Metro-Goldwyn-Mayer e a entrevista com os amigos e a comitiva de Shakur foi extremamente descuidada. Em 2017, Knight declarou publicamente que acreditava ser o alvo pretendido, afirmando que o tiroteio foi encenado para que seus inimigos assumissem o controle da Death Row Records. Surpreendentemente, um documentário de 2018, chamado Unsolved, da Estados Unidos da América Network, identificou Dwayne Keith D. Davis como estando no carro naquela noite. Davis, líder dos Crips, e Orlando Anderson afirmaram ter estado no veículo, com o atirador na parte de trás. Essa aparente admissão de culpa deixou muitos questionando quem era o cúmplice que atirou. Porém, os 2 homens se negaram a citá-lo por causa do código das ruas. Também foi alegado que o carro era dirigido por Terrence T. Brown e que Anderson e DeAndre Dre Smith também estavam sentados no banco de trás do carro, todos agora falecidos. Em 2016, um Member of Bloods Peru e ex-segurança da Death Row, chamado James McDonald, afirmou que viu Anderson e outros membros dos Crips chegarem perto do Club 662 em um Cadillac branco e estacionaram brevemente nas proximidades antes do tiroteio. As coisas voltariam a esquentar em 18 de julho de 2023, quando o Departamento de Polícia de Las Vegas emitiu um mandado de busca para a casa da esposa de Dwayne Davis em Henderson, Nevada. Davis foi preso por seu envolvimento no assassinato de Tupac em 29 de setembro de 2023, detido sem direito à fiança e acusado de homicídio. Ele se declararia inocente em 2 de novembro de 2023 em Las Vegas.
Em 7 de novembro, a juíza Carly Kearney, dos Tribunais Distritais do Condado de Clark, marcou o início do julgamento de Davis para 3 de junho de 2024. Em 9 de janeiro de 2024, Davis recebeu uma fiança de $750 mil e foi colocado em prisão domiciliar. Em uma verificação de status em 20 de fevereiro, o julgamento de Davis foi adiado para 4 de novembro de 2024. Até hoje, Davis permanece encarcerado no centro de detenção do condado de Clark, pois durante a audiência do grande júri, um afiliado da gangue Compton Crips testemunhou que, na verdade, era DeAndre Smith quem era o atirador, não Orlando Anderson. Ele afirmou: "Quando passei a arma para Orlando, Orlando não tinha um tiro claro. Big Dre tem 2 metros de altura. Você não vai alcançar assim, pois as cascas teriam estourado na cara dele e todo tipo de coisa. Ele é muito grande para se abaixar ou fazer qualquer coisa." No entanto, com a morte de Smith, por causas naturais em 2004, o caso permanece em aberto. Em 18 de fevereiro de 2025, o julgamento de Davis foi adiado novamente até 9 de fevereiro de 2026. E chegamos ao fim de mais um episódio de As Últimas 24. Esperamos que tenham gostado. É inegável que a imagem, música e legado de Tupac Shakur transcendem o status de celebridade. Como muitos que morreram muito jovens, como James Dean e River Phoenix, a tragédia de suas mortes é frequentemente glamourizada devido aos seus estilos de vida caóticos e selvagens. Porém, ao ouvir as entrevistas de Shakur, principalmente as gravadas em sua juventude, percebe-se um jovem extremamente inteligente, focado e determinado, destinado ao sucesso. Há muitos que acreditam que sua morte vai além da guerra entre gangues e que a chamada Illuminati estava por trás de seu assassinato devido à sua rápida influência e sucesso, especialmente entre os jovens de origens mais pobres. Independentemente de quem puxou gatilho naquela noite fatídica ou das diversas teorias da conspiração que surgiram, uma coisa é certa: o legado de Tupac Shakur está vivo. Enquanto aguardamos o veredito de Duane Davis, vale lembrar que, apesar de seus defeitos, Tupac era um jovem com toda a vida pela frente, mas pagou o preço máximo por sua fama, influência e circunstâncias. Talvez esta seja a maior tragédia de todas. Até a próxima. Cuidem-se por aí, pessoal.